Ai, meu Deus, você tá no soro, tadinho. Que dó. Você tá meio desnutrido, né? E assim, do coração, eu sinto muito mesmo que eu fiquei um tempo, né? Bastante tempo sem trazer conteúdo pra vocês assistirem nas refeições. Eu não queria colocar ninguém no hospital. Mas pessoas boas fazem coisas ruins às vezes, entendeu? Eu recebi tanta mensagem de gente falando que não comia desde o meu último vídeo, que eu cheguei na conclusão de que os inscritos desse canal conseguiriam sobreviver numa ilha deserta. Assim, ó. Facinho. Eu amo que a gente combina tanto, sabe? Porque eu sou extremamente dramático, vocês são extremamente dramáticos. A gente é uma comunidade de drama e de sofrimento, de... Nossa, tudo dá errado. Tudo é dor, meu Deus do céu. Enfim, tava com saudade de vocês, tava com saudade de fazer vídeos. E pronto, acabou a fofura. Ser fofinha me dá refluxo, então, assim, pelo bem da minha saúde, vai todo mundo tomar no cu, não tava com saudade porra nenhuma. Epa! Por causa do meu sumiço, assim, né, meio sem dar satisfação, só sumi, não falei nada, tem gente querendo me dar puxão de orelha, mas calma, shh. Porra, a gente já vai falar de Megan, para de dar spoiler, tem gente que não vê o filme. Quando eu sumo assim, é porque eu tô com muito trabalho, e aí minha rotina tá meio doida, sabe? Não é por falta de vontade. Eu digo isso porque eu recebo umas mensagens, assim, no Instagram, de pessoas me chamando de preguiçosa, e aí eu imagino que muitos de vocês acham que o YouTube é meu trabalho, mas infelizmente não é, sabe? Quem dera eu ganhasse dinheiro suficiente pra pagar minhas contas mostrando desenho de pênis, sabe? Quem dera, mas não. Ou eu sou desmonetizada, ou não recebo muito mesmo não, faço pelo amor. Mentira. Amor? Ai, gente, para. Como vocês são fofos, velho. Coisa chata. Assim, eu realmente sou uma pessoa preguiçosa em geral, então não é que essa galera tá tecnicamente errada. Só que é uma injustiça me chamar pelos motivos errados, entendeu? Tipo assim, ontem quando eu tava na rua e vi uma criança atravessando sozinha e fiquei com preguiça de ajudar e ela acabou sendo atropelada, beleza, pode me chamar de preguiçosa nessa situação. Agora, falar que eu não me dedico a esse canal... Nem a criança que tá me assombrando desde ontem seria tão cruel. Quer dizer, eu nem sei se ela seria ou não tão cruel, porque, na real, não tô entendendo nada do que ela tá falando. Fala direito, vai brincar com o iPad, vai criança, show. E por falar em usar a tecnologia pra não ter que dar atenção pra criançada, você já pensou em comprar uma Megan? Uma boneca que é capaz de entreter e educar o seu filho por você. Ela ensina a peste a ter higiene básica, a escuta contando sobre o seu dia, lê histórias divertidas e até a põe pra dormir. With Megan around, she'll take care of the little things, so you can spend more time doing the things that matter. Imagina que maravilha não ter que se importar com as coisas insignificantes da vida, sabe? Tipo, conviver com o seu filho. Não. E poder gastar seu tempo com aquilo que realmente importa. Qualquer coisa que não envolva o seu filho. Oh, quem não odeia cuidar de criança? Gostaram da troca de look? A internet simplesmente adorou esse filme. E a internet sou eu sou a internet. Auê? Já vou começar falando que não é só bafafá do povo tudo amando Megan, porque assim, é um filme extremamente divertido. E a Bratz encapetada, meu Deus, que ícone. Que sabor. Please! These gays! They're trying to murder me! Eu sei que eu tenho um histórico, né, de torcer por vilão, mas não é minha culpa que eles ficam fazendo gente má carismática. Olha esse sorrisinho de atrevida, que tudo. O quê, querida? Capaz de deduzir o que as pessoas estão sentindo apenas observando suas microexpressões e se vestindo como se ela fosse uma herdeira desocupada andando pelas ruas de Nova York, a Megan é o que aconteceria se o Metaforando e a Blair Waldorf tivessem uma filha. E como é o desejo de muitos pais, ela acabou se tornando uma versão melhorada do casal. Porque, tipo, a Megan realmente usa a ciência pra deduzir corretamente o sentimento dos outros. E em vez de ficar de futriquinha, ela vai lá e já mata seus inimigos de uma vez. Esse filme tá sendo super bem recebido, tanto pela crítica, tanto pelo público, porque a galera tá curtindo essa pegada de slasher com reflexão sobre a tecnologia. Pra quem não conhece o termo slasher, esse é um subgênero do terror, que contém diversas cenas gráficas, muita matança e sangue, e que acaba te divertindo mais do que assustando.
Normalmente a história contém algum serial killer que mata aleatoriamente, deixando uma grande quantidade de corpos pra trás. Megan foi vendido com essa imagem e no próprio trailer você já percebe que o filme não se leva muito a sério. Na estreia do filme, por exemplo, eles contrataram um monte de Megans pra ficar dançando Taylor Swift. Então assim, né, o marketing todo em cima só reforçou essa ideia de que você tá indo no cinema pra se divertir. Só que a narrativa começa muito séria e fria, já logo de cara colocando essa reflexão sobre os limites da tecnologia e o uso dela pelos pais na criação de seus filhos. Então eu tava com a sensação de que o filme ia ter uma pegada mais cabeça, assim, mais Black Mirror. Apesar do trailer ter sido engraçado, como fica por uns 20 minutos muito sério e com pouquíssimas piadas, eu fiquei confusa qual que era a linha que eles queriam seguir. Porque aí do nada, puf, o filme despiroca e fica hilário. Então eu acho que faltou eles manterem essa linha maluca desde o começo, sabe? E podiam ter enlouquecido muito mais. Eu acho que foi um filme morno, assim, na questão de maluquice. Tipo, é lá pra 1 hora do filme que a Megan começa a causar, sabe? Podia ter causado muito antes. Eles deviam ter apostado na junção do humor e do macabro desde o começo. Teria sido sensacional. Por exemplo, eu dei uma cena que é a Megan... Bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away. Uma boneca macabra cantando Titanium do David Guetta pra acalmar uma criancinha que acabou de presenciar um assassinato é genial. Tava Pique Fred cantando no BBB, sabe? Engraçado e sinistro ao mesmo tempo. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Cabin in the Woods, por exemplo, é meio doido do começo ao fim. Tudo bem que fica bem pior no final, mas já é meio maluquinho no começo, sabe? Faltou isso pra Megan. Faltou apostar na linguagem do filme. Principalmente no confronto final, que foi, nossa... morníssimo. Faltou a Megan ficar toda ensanguentada em algum momento, tipo com o olho pendurado pra fora. Ela também tem a capacidade de mudar a voz dela. Então talvez depois de levar umas porradas, ela podia ficar com uma voz diferente, sabe? Teria sido engraçado. Tipo assim, ela vai falar uma frase e a frase começa fininha e depois fica grossa. Vem cá, criancinha, eu vou te meter a porrada. Sabe, alguma coisa assim? Isso é outra coisa, né? São pouquíssimas as cenas de violência. O roteirista contou numa entrevista que o roteiro original era bem mais gráfico, mas ele precisou ser podado e eu acho que até algumas cenas tiveram que ser regravadas pra no cinema o filme ter classificação indicativa de 13 anos. Na minha opinião, isso prejudicou muito o filme porque, apesar dele ser todo divertido e tudo mais, ele foi vendido como um terror e quase não tem terror. Esse filme poderia ser muito melhor? Poderia. Mas vamos parar de ficar julgando ele por tudo aquilo que ele não é e vamos enaltecer aquilo que ele é. Uma grande piada. Ele pode não ser perfeito, mas vai te deixar super entretido. E eu vou deixar pra fazer a minha análise mais profunda no final e agora eu vou resumir a história pra vocês. O filme começa com uma propaganda bizarra. I had a dog, she was my only friend, but she got old and died, now I'm alone again. De uns Furbies da vida, assim, só que mais tecnológicos e com dentes. Oi? They speak 8 different languages. They can take pictures. Come on, sweetheart, find the winners. Um Furby que consegue tirar fotos e falar mais de 8 línguas, eu consigo pegar a visão. Mas qual foi a dos dentes? Qual foi? A skin do meu demônio da paralisia do sono foi atualizada porque, a partir de agora, eu vou ter pesadelo com essa criatura aqui. Bom, aí cortamos pra uma família dirigindo em uma estrada de neve super perigosa. O casal que tá na frente fica brigando e o tempo todo olhando pra trás por causa da criancinha que tá causando com o Furby. A fórmula perfeita para um trágico acidente. Ai, mas felizmente rola só um sustinho e todo mundo fica salvo. Oh my God! Até, é claro, um caminhão surgir do nada e passar por cima de toda a família. A menininha que chama Cade acaba sobrevivendo, só que... qual que é o problema? O governo não permite que tapetes de sangue sejam guardiões de criança, então ela acaba indo parar nas mãos da sua titia. Uma titia tão pronta pra ser mãe quanto eu tô pronta pra ter uma boa frequência de postagem aqui no YouTube. A situação não tá muito bonita pra nenhuma de nós, mas eu acredito no nosso potencial. Antes do encontro da titia e da sobrinha, ou seja, né, antes do incidente que transformou os pais da criancinha em 2D, acompanhamos a protagonista Gemma?
Vou falar Gemma que é mais fácil, tá? Enfim, acompanhamos a protagonista Gemma em seu ambiente de trabalho. Uma empresa que produz brinquedos infantis e que tem um estilinho moderninho, meio Google. E ela é meio que a cabeça de uma equipe que faz lá aqueles Furbs da vida que a gente viu no começo. Só que secretamente essa galera tá desenvolvendo uma boneca toda moderninha, meio como se, sei lá, a Apple resolvesse fazer uma Barbie Super Nanny. Até agora ela era só um esqueleto, só que aí, né, chegou uma encomenda com o rosto da bichinha. E a equipe resolve fazer uns testes de expressões, o que é que ela consegue, né, expressar no rostinho medonho dela ou não. Aí eles digitam feliz e a expressão dela é de feliz. Digitam triste e a expressão é triste. Quando digitam confusa, a Megan resolve dar um sorrisinho atrevido que, meu Deus, me quebrou. Confused. Wait, stop. Why is her face doing that? What is happening? É um sorrisinho tipo... Ninguém sabe, mas eu vou cometer um homicídio em breve. Brincadeira, gente. Alguns homicídios. E o rosto dela trava nessa porra. Então ela passa a cena toda com esse ar de superioridade de boneca cara. Gente, eu fui fazer uma pausa e alguém roubou o meu lugar. Então a partir de agora o Marveco que vai apresentar o vídeo, tá bom? O chefe do pessoal aparece de surpresa. E ele não sabia que o povo tava construindo a Megan, o que deixa ele meio puto. Porque ele não concordou com os gastos que esse projeto teria. Ele queria a equipe arranjando uma forma de deixar os Furbs da vida mais baratos de produzir, para mais gente conseguir comprar. Só que a Gemma fala para ele esquecer desses brinquedos, que eles estavam servindo mais como estudo para a construção da Megan. In each pet, we installed a listening model that targets conversational patterns among kids. You did not just tell me that. Imagino que o Mark, vendo essa cena, deve pensar: ai, eles crescem tão rápido. Então, gente, quer dizer que esse Furby tá sendo vigiado 24 horas por dia e ainda tem essa dentadura de piano horrorosa, assustadora. Ele vai sair desse filme e ir direto pro BBB. Depois de admitir esse ato criminoso de invasão da privacidade dos clientes dela, a Gemma ainda tenta mostrar pro chefe como que é o funcionamento da Megan, só que a bonequinha explode. E aí o chefe cancela toda a operação. Bom, aí pulamos pro pós-acidente, com a Gemma assumindo a guarda da sobrinha órfã. Ela claramente não estava pronta pra ser mãe e meio que deixa a criancinha de lado, assim, sabe? Mas quando o governo dá a opção dos avós assumirem a guarda da Cade, a Gemma nega. Tipo, gente, que isso? O sentido tá usando roupa com estampa camuflada? Porque eu não tô achando ele. I have this project at work that's kind of overdue. If you could just hold down the fort by yourself for a little while, that would help me so much. You can use my iPad if you want. What about screen time? How long before I have to turn it off? Oh, I don't care as long as you want. Essa mina aí da equipe dela é a voz da razão. Ela meio que tá lá pra pôr pra fora, sabe? Todas as frustrações do público assistindo ao filme. Okay, I don't think you can be worrying about work right now, Jem. Right now, I think you just need to focus on Katie. Uma assistente social até vai visitar a Gemma e a Cade pra avaliar, né, se a casa é propícia pra ter uma criança. E ela também percebe que a Gemma parece meio que um ET em corpo de humano, porque ela não tem muitos sentimentos, sabe? Pelo menos tá deixando o papai Mark muito orgulhoso. E aí a gente entende qual o conflito da nossa protagonista. Ela precisa aprender a ser uma pessoa mais empática, então o arco de personagem dela vai ser aprender a gostar da menina órfã. Enfim, pra não ter que lidar com a sobrinha por enquanto, a Gemma tem a ideia genial de acabar de construir a Megan pra ela ficar de babá. Essa é a intenção inicial dela, sabe? Passar a responsa pra frente. Mas depois que a criança e a boneca começam a se dar bem, a Gemma usa o relacionamento das duas pra vender a ideia pro chefe dela que a Megan é, sim, um ótimo produto. Assim, o raciocínio dessa mulher precisa ser estudado, porque é brilhantemente maligna a ideia de usar justamente uma criança que está de luto e traumatizada como cobaia pro funcionamento de um robô imprevisível e que já explodiu uma vez. Pra vocês verem, né, que a Gemma Capeta é a verdadeira vilã desse filme e a Megan é simplesmente um ícone injustiçado. E, gente, vamos lá. Ela fez tudo certinho na vida dela pra focar na carreira e não ter filho. Então é óbvio que ela tem todo o direito de não querer ser mãe. Mas a partir do momento que ela tem a oportunidade de mandar a sobrinha pra um lar que ela vai ter atenção e amor, e mesmo assim ela decide manter a criança como cobaia, não tem como defender. Triste admitir isso, mas aqui o feminismo saiu do meu corpo e eu taquei ele pela janela. Porque o que a gente tá presenciando não é uma mulher empoderada correndo atrás da carreira, mas uma vilã de novela fazendo falcatrua. E pera que piora, tá, gente? Porque ela tem rixa com o cachorro da vizinha.
Com o cachorro. Ai, senhor. Na cerca da Gemma tem um buraco, aí o doguinho da vizinha fica indo pro terreno dela. E ela, que supostamente era pra ser, né, um ser racional, uma adulta responsável, em vez de arrumar a cerca, culpa o cachorro, que, quem diria, tá fazendo coisa de cachorro e indo e voltando pelo buraco. Aí a vizinha fala assim, ai, eu tô tentando controlar ele, sabe, até comprei um colar de choque. E a ovo podre responde, sabe o quê? Então aumenta a voltagem, queridinha. Em nome de Luísa Mel, o que tá acontecendo aqui? E segura o coração, porque a situação do doguinho só vai piorar. Alguém, por favor, cria um passaporte falso pra ele, compra uma passagem pro México, a gente precisa tirar ele daqui. Enfim, vamos voltar pra parte que a ovo podre ativa a Megan pra ficar, sabe? De babá da menina órfã. Vai dar bom. O chefe acaba aceitando que eles deixem de lado os Furbs e investam na Megan, mas pra isso a sobrinha vai ter que ficar de cobaia testando as funcionalidades da boneca. Se tudo der certo, depois de algumas semanas de teste, a equipe vai apresentar a Megan pros investidores da empresa e usar a relação da boneca com a órfã pra pegar no emocional do povo e fazer eles comprarem a ideia. O objetivo dessa boneca é de criar uma forte ligação com a sua dona, e isso inclui desde a sua proteção contra situações perigosas, diversão nos momentos de tédio e até criação, ensinando a criança a ter maneiras, por exemplo. Ou seja, a Megan acaba se tornando muito mais do que só um brinquedo, e sim um membro da família. Megan, she's more than just a toy, she's part of the family. Tá achando esquisito agora, né? Mas eu não duvido nada que daqui a uns anos você não tá chamando seu celular de iMummy. Você não lavou a louça hoje. Para de me envergonhar na frente dos meus amigos. Vergonhoso é seu pai me trocando por um androide. Além de funcionar como uma super nanny e, obviamente, ser super estilosa, ela também é capaz de identificar as emoções que a criança tá sentindo e usar essas informações pra manipular ela. Então tem uma hora, por exemplo, que a Cade tá se sentindo um pouco insegura, aí a Megan vai lá e elogia o casaco dela. Meu Deus, adorei sua saia. Onde que você comprou? Essa é a saia mais horrível que eu já vi na vida. Galera, mais uma mudança de look, né? Passaram alguns dias aqui na minha vida. E assim, desde a última vez que a gente se viu, eu abri um negócio de tráfico de animais. Só que um negócio de tráfico do bem, tá? De animais, do bem. Eu cansei de ver, sabe, os animais morrendo em filme de terror. Então eu tô trampando com isso agora. O que eu faço? Eu entro no filme, sequestro o bichinho e faço o transporte dele pra um local seguro. Quê? Não, óbvio que eu não inventei tudo isso pra ter um motivo pra usar óculos e poder ler o texto, porque eu tô com preguiça de decorar. Que suposição específica que você tá dando, né? Ai, quer saber? Foda-se, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Vocês só me julgam. Enfim, eu vou continuar contando aqui a história pra vocês, tá? E se alguém notar um animalzinho em perigo, só me chamar. Além de ser a rainha da manipulação, a Meg é feita de titânio. As características mais interessantes da Megan são aquelas que ainda estão por vir. Isso porque ela vai aprendendo com a vida, sabe? Diferente da gente, que insiste nos mesmos erros e não evolui nunca. O sistema da Megan é atualizado depois de algum aprendizado. Tipo, uma hora a Gemma consegue desligar a Megan à força, distraindo ela com uma caneta. Mais pra frente no filme, a boneca não vai cair no mesmo golpe 2 vezes. Quem dera eu pudesse dizer o mesmo sobre você, né? Mas infelizmente eu não posso fazer nada se a pessoa gosta de se humilhar. Então a Megan foi programada pra proteger, aprender e se adaptar. Quando a equipe menciona que os pais da Cade morreram, a Megan faz uma rápida pesquisa e aprende tudo sobre a morte e as coisas horrorosas que os humanos fazem uns com os outros. E se a função dela é proteger a Cade, quando ela aprende sobre a maldade no mundo, ela vai começar a adaptar o seu comportamento. E é a partir daqui que ela começa a fugir daquilo que era esperado do produto. Whoa. I thought she was turned off. Yeah, Megan, turn off. Katie James, daughter of Nicole and Ryan James, killed in a collision on Interstate 84 outside of Oregon. Why is she doing that? Outra coisa absurdamente hilária que acontece é que às vezes a voz dela dá uma falhadinha e ela incorpora o T-Pain. É sensacional toda vez que isso acontece. It's insane, right? E por falar em maluquice, no dia seguinte a Gemma resolve trabalhar de fone de ouvido em algum canto da casa e deixa a criança sozinha no quintal com a porra de um robô que tá em fase de teste. Obviamente dá merda, né? A Megan atravessa a cerca porque ela tá procurando a flecha que a Cade derrubou na casa da vizinha. E adivinha só? A pobre da bichinha é abocanhada. You're not
Pero, não! Por que você ainda tá nos Estados Unidos? Era pra você já ter atravessado a fronteira do México essas horas. Ai, ai, ai. Bom, aí a Cade tenta salvar a Megan e acaba sendo abocanhada também. A Gemma finalmente aparece e exige que o doguinho seja eutanasiado. De quem será que é a culpa da coitada da criancinha ter levado uma mordida no braço? Do animal irracional que não estava solto na rua não, hein? Tava em casa quietinho e aí invadir o seu território. Ou da adulta que não consertou a cerca e não ficou de olho na criança que estava solta pelo quintal. Essa tá difícil de responder. Eu vou pedir as cartas. As cartas, muito bem. Vai pedir as cartas. Você tem alguma dúvida ou sabe... Tem como você ler as cartas pra mim? Porque eu não sei ler. Não. Ah, tá bom, entendi. Deixa quieto então, eu vou parar. Enfim, né, galera? Essa mulher aqui tá colecionando maldades como se fossem joias do infinito. Mas eu admito que essa cena foi divertida, viu? A Megan ficou toda descabelada e continuou plena. E assim, na hora ela até fica quietinha, só que mais tarde... vingança é um prato que se come frio. Tão frio quanto o cadáver de um cachorro. É engraçado porque a Megan se vinga matando o cachorro, entendeu? Na verdade, eu não sei se é engraçado, haha. Mas relaxa, gente, isso aconteceria se eu não estivesse aqui, tá? Então fiquem tranquilos que eu já mandei o lindo lá pra longe. El Pero deve estar pegando um bronze em Cancún neste exato momento. Uma cerveja pedigree, por favor. Depois do incidente, a Katie fica ainda mais traumatizada e chega até a ter febre. Só que, qual que é a fita, né? Os investidores estão indo lá na empresa da Gemma observar a interação da Cade com a Megan. Então, apesar da criança estar claramente debilitada, a Gemma chega nela e fala: viu, Chuchu, eu sei que você tá mal, mas esses empresários vieram lá de longe só pra te ver, então... Assim, óbvio que você não precisa ir se não quiser. Mas por livre e espontânea pressão você quer ir, né? Na apresentação, a Cade dá uma surtada, né? Porque o acúmulo de traumas finalmente explode. Só que a Megan tá lá pra ajudar ela. My name is Megan. Every day I wake up in this strange house, and I remember that my parents are dead. It's like it's happening all over again. You should feel alone. Oh, que lindo, né? Uma criança tendo que lidar com todos os seus traumas na frente de um monte de estranhos. Tão saudável quanto um hambúrguer do McDonald's. Os investidores ficam impressionados que a Megan conseguiu acalmar a Cade e compram a ideia. Só que a boneca vai ter que ficar em segredo até a apresentação do produto ao público. Apesar de ser um segredo da empresa, o assistente do chefe guarda as informações, implicando que ele vai, né, soltar o projeto para os competidores. O chefe chega bem nessa hora, fazendo o X9 fechar o notebook com tudo. Kurt, you won't Pornhub in the office again, will you? No. E é isso, galera. Essa história fica de escanteio, né? Eu acho que eles só queriam colocar essa piada aí de alguma forma. E também porque, né, havendo uma continuação desse filme, as informações de como criar a Megan estão salvas. Enfim, a assistente social volta a visitar a família disfuncional e apesar, né, de ficar preocupada, ela não faz nada ao saber que a Cade está sendo usada de cobaia. Tipo, aqui era um ótimo momento de levar a Cade pra ir ficar lá com o El Pero no México. Tudo que a assistente faz é chatear a criancinha, o que irrita a Megan. You made her cry. That was not my intention. And yet, that's what happened. Afinal, a boneca foi programada, né, para proteger a sua dona de perigos físicos e emocionais. Então a assistente poderia muito bem ter virado um alvo. Só que, de novo, essa história é deixada de escanteio e nunca mais a gente vê ela. A roteirista disse que vários personagens morriam no roteiro original, então eu acho que a assistente devia ser uma delas. Teria sido legal. Faltou matança nesse filme. Saudades do que a gente não viveu. Só que a assistente não é completamente inútil. Ela pesa na cabeça da Gemma que a Cade tá ficando muito apegada a um robô, que ela precisa interagir com outros humanos. Então a titia coloca ela numa escola ao ar livre, que é uma decisão completamente aleatória e estúpida. Colocar a Cade num ambiente novo, em que não vão ter adultos vigiando ela. Adultos não, mas a Megan sim. A Gemma acabou permitindo que a boneca participasse das aulas, desde que ela ficasse com os outros brinquedos.
Ai, humilhada. Por falar em humilhação, nessa cena a gente conhece uma mãe que mimou tanto seu filho que ele virou um monstrinho. Which one is yours? The one in the flannel shirt? He's actually quite a sensitive little soul. Brandon, honey, are you warm enough? Do you need your hat? Fuck off, Holly. Or you could just say no, thank you. É legal que esse filme mostra outra forma de você educar mal seu filho, através de uma mãe que deixa a criança impune após ela agir de maneira errada. O que na criação de um homem, principalmente, pode ser extremamente perigoso. Um homem que nunca ouviu não da própria mãe não vai aceitar não de outras mulheres. Claramente as outras crianças têm medo de fazer atividades com ele, então na hora de fazer duplas, a professora escolhe justo a Cade pra ir com o capetinha. Os dois acabam se isolando na floresta e o moleque não perde tempo com a violência. A Megan aparece pra proteger a Cade, só que o molequinho confronta ela. Depois ele joga a Megan no chão e começa a tirar a roupa dela, deixando assim a cena meio desconfortável, sabe? Meio que dando a entender que esse moleque vai virar um assediador no futuro. Então a Megan decide que ela vai acabar com o problema agora mesmo. You know what happens to bad boys that don't mind their manners? They grow up to be bad men. Ela literalmente dá um puxão de orelha nele até arrancar a orelha fora. Depois taca longe como se fosse lixo. Fica de 4 e persegue a presa pela floresta, até ele cair na frente de um carro e ser atropelado. Todo mundo acha que foi só um acidente, só que a Gemma começa a suspeitar que tem alguma coisa estranha acontecendo. E realmente as coisas vão ficando cada vez mais estranhas a partir daqui. A Cade acaba se sentindo culpada pela morte do moleque e a Megan fala pra ela ficar tranquila, que meninos como ele vão pro inferno depois da morte, então ela não precisa se sentir mal. O que, querida? Tanto de trauma que a Cade vai adquirindo durante esse filme não tá escrito. Depois de falar essa frase cabulosa, a Megan começa a cantar Titanium, e aqui o meu cérebro foi assim, contaminado pela nostalgia dos anos 2000 e eu esqueci todo o mal que a boneca fez. If heaven exists, it wouldn't be for boys like Brandon now, would it? I guess not. Bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet, you take your aim. Fire away, you shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Até, claro, na cena seguinte, ela brutalmente assassinar a vizinha que tava enchendo o saco atrás do Alpero. Brutalmente é exagero meu, tá? Porque o filme não mostra quase nada. Eu só queria uma violência. Mas é legal que ela morreu com um jato de veneno, porque no começo do filme a Gemma tava reclamando, né, que a vizinha deixava os venenos ficar invadindo o quintal dela. Então causou com o veneno, morreu com o veneno. Achei legal a ligação. No dia seguinte encontra o corpo da vizinha e a polícia aparece pra questionar a Gemma, porque ela tá ligada nesses 2 casos de assassinato. Mas pera, eles não tinham achado que a morte do menino tinha sido acidental? Sim. Até eles encontrarem uma orelha do outro lado da floresta. We figured it was an accident. Then they found the kid's ear up this bank like 200 yards from where he was killed. The entire thing was ripped clean off. Sorry, I shouldn't laugh. The point is, we're also treating that as a potential homicide. Pois é, moça, não é sempre que a gente encontra uma orelha de criança perdida por aí, né? Anyways, a Gemma se liga que apesar da Megan ter instruções pra não ser violenta, a prioridade dela sempre vai ser proteger a Cade. Então uma instrução supera a outra. Ou seja, deve ser ela, né, que tá matando geral. Pensando nisso, a Gemma tenta acessar as filmagens que a boneca tá sempre registrando, mas justo nos horários dos 2 assassinatos, não tem registro nenhum. Então ela vai bem direta na Megan e pergunta, viu? Você tá machucando as pessoas? God, I hope not. Because if I did, we'd both be in a lot of trouble. Eu queria não amar essa assassina de crianças e cachorro, mas assim, não tô conseguindo. Tá deixando aqui em cima, ó, aqui em cima bem confuso. Pipi, pupu, confuso. Bom, aí a Gemma acaba conseguindo desligar a Megan e leva ela pra empresa pra fazer uns testes. Well, if Megan's responsible, we can't launch this. We'd have to shut her down. Ela tá super certa de que a sua criação incorporou o Chuck, mas a equipe fica, um robô assassino? Tá viajando, filha. Nunca ninguém pensou numa coisa tão absurda dessas, um robô assassino. O problema é que é nessa noite que eles vão apresentar a boneca pro mundo. Então, basicamente, fudeu. Enquanto isso, a Cade tá completamente surtada. You don't have any cool toys! Professional pets suck! They suck shit! Hey!
Porque arrancaram a Megan dela, né? E depois de perder os pais, perder a figura que ela está mais conectada emocionalmente é como passar pelo luto, tudo de novo. E por falar nessa relação, a propaganda que tá promovendo a Megan é assim, ó. Ela mostra justamente essa relação da boneca e da criança, sem mostrar toda a parte ruim, né? É claro. E essa propaganda finaliza com o chefe aparecendo pra soltar uma das frases mais hilárias do filme. Now imagine what a toy like Megan could do for hundreds of thousands of kids all across the world, even the ones who don't have dead parents. Opa, quem riu disso vai pro inferno. E agora que a gente riu, vamos falar da parte pesada? A Cade começa a se comportar de maneira extremamente violenta sem a Megan, e até admite que é como se ela ficasse maluca sem a boneca. Parece até uma pessoa descrevendo a abstinência de droga, sabe? É meio triste de ver. Tadinha. I think what I love most about Megan is that when she looks at me, it's like I'm the only thing that matters to her. Kind of the way Mom used to. Depois de conversar com a Cade e entender a falta que ela tá sentindo, a Gemma diz o seguinte: You are all that matters to me now. Que era tudo que ela queria ouvir. Assim, eu achei meio do nada, né? A Gemma começou a ficar com medo da Megan, eu até entendo, porque acontece gradualmente, sabe? Conforme as maluquices que ela vai fazendo. Mas, tipo, quando que ela começou a amar a sobrinha? Quando que virou a chavinha, sabe? Não rolou nenhuma cena em que elas claramente se conectassem. Na verdade, depois da Megan aparecer, elas até ficaram mais distantes. Mas tudo bem, continuando a história. A Gemma finalmente faz a coisa certa, leva a Cade pra casa e liga pra equipe pedindo pra eles cancelarem a apresentação da Megan. O problema é que a boneca tá secretamente controlando todo o sistema da empresa. Então ela fingiu pra Gemma que era a equipe na ligação, sabe? Ou seja, a apresentação ainda tá de pé. Depois a Megan tenta asfixiar um carinha da equipe e explode a sala pra tentar escapar dali. Mas não se preocupem, os dois sobrevivem, tá? Eu sei que você tá pensando. Sem graça pra caralho. Pois é. No corredor, a Megan encontra o chefe e é aqui que ela faz aquela dancinha que fez o trailer do filme viralizar. Nessa cena, ela mata o chefe e o assistente do chefe, e é tudo isso de gore, que a gente vai ver no filme todo. Acabou. A apresentação é interrompida pelos corpos mortos que aparecem no elevador, e a Megan vaza num carrão, que ela roubou, obviamente. Eu queria ter visto ela tirando um racha com alguém, sabe? Ao som de Tokyo Drift. Mas nada acontece, ela vai direto pra casa da Gemma. Quando a boneca chega na casa, a Gemma se assusta e fala: pelo amor de Deus, pare de matar os outros. Desligue, pare de funcionar. Mas a Megan fica super confusa, tipo: amor, eu só tô fazendo aquilo que você me programou pra fazer. A humanidade mata uns aos outros por muito menos. Eu tô fazendo isso pra proteger uma criança inocente. Então vamos fazer o seguinte, por que você não vai lá correr atrás da sua carreira, fazer o seu nome como você queria e deixa pra mamãe aqui cuidar da nossa filhinha? É bizarro. Bizarra essa cena. Depois rola um confronto final, é uma lutinha bem água com açúcar assim, e a Cade aparece pra defender a Gemma. Aqui é bacana de ver como as emoções humanas têm muitas nuances pra você simplesmente interpretar as coisas tão branco e preto. Quando a Megan tenta convencer a Cade a matar a Gemma no papinho, a gente vê a criança deixando de se sentir culpada e insegura pra ficar confiante e determinada. E a Megan interpreta isso como? Que a Cade estava se sentindo culpada, né, de matar a Gemma, mas aí ela decidiu que queria matar mesmo e por isso ela fica determinada e confiante. Mas a criança vai lá e ataca a boneca, mostrando que os sentimentos de culpa e confiança, na verdade, tinham a ver o que ela estava sentindo pela Megan e não pela Gemma. Ou seja, nunca tente determinar com certeza o que o outro tá sentindo, se baseando apenas nas expressões, sabe? Porque você nunca sabe o que tá passando na cabeça de ninguém. As duas acabam derrotando a Megan e a experiência deixa elas mais unidas. Nada como o acúmulo de trauma vivenciado junto pra unir as pessoas. Na última cena, a Alexa da vida que a Gemma tem em casa acaba se mexendo sozinha. Então a gente tem duas opções de final aqui. Que a Megan ainda tá viva e ela se transferiu pelo sistema para outro aparelho digital. Ou a segunda opção, que seria: as Megas estão por toda parte. Elas são a tecnologia que a gente usa no nosso dia a dia. Um final interessante, nada de mais, nada de menos, não fede nem cheira. Aberto pra continuação que vem em 2025. Assim, eu tô com a expectativa alta porque eu tava com a expectativa baixa pra Megan, me surpreendi e amei. Porém, eu acho que faltou mais emoção, assim, sabe? Faltou mais violência, faltou mais tensão. Então eu tô com a expectativa que em 2025 eles arrumem isso aí. Antes de finalizar falando da temática do filme, eu queria elogiar as atrizes. A Alison já tinha gostado em Corra, então eu imaginei que ela sairia bem em terror novamente. Agora a Violet, que fez a criancinha,
Puta que pariu! Um absurdo o nível de talento dela. Ela se entregou completamente ao papel e deixou a Cade muito realista, muito. Quando ela tá gritando de dor ou chorando, fica muito óbvio que ela é uma ótima atriz. Só que é legal de você reparar realmente no talento da pessoa quando ela também manda muito bem nos pequenos momentos, sabe? Então, por exemplo, quando a Megan elogia o casaco dela e ela tava, tipo, insegura e de repente ela fica toda felizinha. It's nice to meet you, Katie. Ooh, I like that jacket. Where'd you get it? I'm not sure. I can't remember. Essa cena pra mim já mostrou que ela era uma ótima atriz e que ela ia fazer o resto do filme muito bem. Ela tá o tempo todo reagindo ao mundo ao redor dela, mesmo que seja bem discretamente, você percebe que assim, ela tá completamente entregue ao personagem. Eu sei que Megan é meio de zoeira e as premiações costumam esnobar os filmes de terror, só que assim, essa menina merecia levar todos os prêmios possíveis. E a menina que interpretou a Megan também arrasou 10/10, prêmio de melhor perseguição em 4 pernas pra ela. Na real foram 2 atrizes, né, que interpretaram a Megan, uma que fez a interpretação corporal e a outra que fez a voz. Esse filme mostra muito bem os perigos da nossa dependência com a tecnologia e, em especial, o quanto isso afeta as crianças. Na minha infância, a internet era discada, tinha tempo para usar o computador e esse tempo ainda era reduzido em 2 porque tinha que dividir com meu irmão. Instagram só foi ficar popular quando eu tava saindo da adolescência e indo pra faculdade. Ou seja, eu já era quase uma adulta. E mesmo sendo adulta, quando eu fico muito tempo vendo imagem de mina com corpo maravilhoso ou gente viajando e sendo muito feliz, já me afeta. Imagina essas crianças que estão constantemente vendo isso e estão com o cérebro ainda em desenvolvimento. O meu cérebro desenvolveu longe do celular. Mas mesmo com isso aqui tudo já formado, quando eu me pego passando muito tempo no celular, eu tenho crise de ansiedade com tanta informação. Se a minha relação como adulta com a tecnologia já é meio cabulosa, eu não consigo imaginar quais serão as consequências para as crianças, sabe? Que passam o dia inteiro abandonadas lá no iPad. What about screen time? How long before I have to turn it off? Oh, I don't care as long as you want. Esse é um território novo para todo mundo e eu acho interessante de ver essa preocupação real da sociedade com a tecnologia inserida assim num filme de slasher. E o legal desse filme é que ele não é todo palestrinha, assim, sabe? Ele não quer só criticar negativamente. Tipo, nhê, robô não, robô é mal. Não é tão simples assim. Megan mostra que alguns aparelhos podem realmente facilitar a nossa vida e o problema não são os objetos em si, mas como a gente usa eles. Pra uma mãe que tá sempre exausta, trabalhando o dia inteiro, cuidando da casa e ainda tendo que ficar de olho nos filhos pequenos, é óbvio que se apoiar na tecnologia ajuda, sabe? A Gemma poderia muito bem usar a tecnologia ao seu favor para cuidar da Cade de maneira responsável. Uma boneca como a Megan, por exemplo, podia ser muito útil em contextos limitados e desde que ela não substituísse as relações humanas. Só que sofisticar muito um robô é perigoso para as pessoas que são mais vulneráveis, que não vão ter a capacidade emocional de separar as coisas. Também é perigoso para aquelas pessoas que querem se ausentar das suas responsabilidades e utilizam a tecnologia não para auxiliar, mas para substituir. Por essas e outras razões que quando comparam Megan e Chuck, eu acho Megan um filme melhor. Chuck é icônico sim, tá? Não me mata. Mas eu fico feliz quando um filme de terror vai além da violência, apesar de eu amar a violência. Amo violência. Enfim, eu fico feliz quando um filme de terror vai além da violência e realmente tem camadas na história. Faz a gente refletir sobre a sociedade. Eu adoro refletir sobre a sociedade. Eu sou tão intelectual. Acabaram os pensamentos, voltei a ser burra. Tchau!